Não se sabe ao certo aonde surgiu a gripe espanhola. Existem duas teorias que sugerem que ela pode ter surgido na China ou nos Estados Unidos, mas não há provas que possam confirmar em qual dos dois lugares ela tenha de fato aparecido pela primeira vez. O que se sabe é que provavelmente a gripe espanhola foi uma mutação do vírus influenza que passou de aves para os seres humanos. Além disso, sabemos que os primeiros casos que se tem conhecimento aconteceram nos Estados Unidos e foram registrados em uma instalação militar localizada no estado do Kansas. Os locais próximos e as mudanças maciças de tropas durante a Primeira Guerra Mundial aceleraram a pandemia e provavelmente aumentaram a transmissão e as mutações. A guerra também pode ter aumentado a letalidade do vírus. Ademais, um grande fator na ocorrência mundial da gripe foi o aumento no número de viagens. Os modernos sistemas de transporte facilitaram a disseminação da doença por soldados, marinheiros e viajantes civis. A tese aceita é a de que a doença inicialmente se espalhou pelo mundo por meio das tropas norte-americanas enviadas para a Europa para participarem da Primeira Guerra Mundial. Uma vez estabelecida no continente europeu, a doença foi levada para o restante do mundo pelo deslocamento de pessoas, por meio de viagens ou do sistema de transporte internacional de mercadorias. Aqui no Brasil, por exemplo, ela chegou em setembro de 1918 por uma embarcação que veio da Inglaterra e passou por Lisboa, Recife, Salvador e Rio de Janeiro. Todos os continentes habitados foram afetados pela gripe espanhola, e o historiador J.N. Reis alega que pouquíssimos locais, como áreas do norte da Islândia e algumas ilhas da Samoa Americana, não foram afetadas. Isso significa que somente locais remotos conseguiram escapar da gripe espanhola. As estimativas variam quanto ao número total de pessoas que morreram vitimadas pela gripe espanhola. Com uma população de 1,8 a 1,9 bilhão de pessoas na época, tais estimativas correspondem a 1% da população, ou seja, a 17 milhões de pessoas, até 6% da população, 100 milhões de pessoas. De acordo com os Centros de Controle e Prevenção de Doenças, a gripe espanhola teve 3 ondas. A primeira, considerada mais branda, tendo sido detectada no mês de março de 1918. A segunda aconteceu quando percorreu todos os continentes e chegou nos Estados Unidos com uma taxa de mortalidade muito alta, de cerca de 6 a 8%, matando milhões. E a terceira foi considerada mais moderada e aconteceu no início de 1919, de fevereiro a maio daquele ano. Esse é Carlos Seidel, um médico muito famoso que em 1912 assumiu como diretor-geral de saúde pública, cargo hoje que equivaleria ao de ministro da saúde. Tudo ia relativamente bem na gestão de Seidel até o segundo semestre de 1918, quando a gripe espanhola invadiu o Brasil por meio dos portos. Os primeiros relatos de que uma nova doença começava a se espalhar pela Europa foram encarados com ceticismo e humor no Brasil. Jornais e revistas fizeram piadas com a ameaça, que ficava cada vez maior. A situação foi encarada com um pouco mais de seriedade quando uma missão de militares brasileiros, que partiu de navio para ajudar nos esforços de guerra, foi acometida pela Espanhola, como era chamada na época, em setembro de 1918, ao aportar em Dakar, no Senegal. Nesse mesmo mês, a doença chegou oficialmente ao país, por meio do navio que eu comentei anteriormente no tópico anterior. Ao receber as primeiras notícias sobre a gripe espanhola, a primeira coisa que o governo brasileiro fez foi negar a gravidade dos fatos. Poucos dias depois, porém, a realidade se impôs. Na última semana de setembro de 1918, começaram a ser tomadas medidas preventivas. Por mais necessárias que essas medidas de restrição fossem, elas não conseguiram conter a subida vertiginosa no número de mortes pela espanhola. Em editoriais,
O médico Carlos Sedai chegou a ser chamado de cretino, relapso e sedicioso e acusado de deixar a população entregue à própria sorte. No dia 11 de novembro de 1918, um artigo no Rio Jornal dizia que o então diretor-geral da Saúde Pública fez pouco caso criminoso e abusou da paciência do povo. Em certos veículos, a gripe espanhola passou a ser chamada de mal de Sedai. E o presidente? Em meio a tanta ira, Wenceslau Braz não foi alvo tão frequente assim dos ataques da imprensa. A situação evoluiu até o ponto em que a permanência de Sedai no comando se tornou insustentável e ele renunciou ao cargo no dia 19 de outubro de 1918, sentindo-se constrangido pelos ataques e pelas notícias de que seria substituído a qualquer momento. Após alguns convites recusados, coube ao médico carioca Teófilo Torres assumir o posto de diretor-geral de saúde pública. Uma de suas primeiras ações foi recrutar o também médico e pesquisador Carlos Chagas para assumir as ações de combate à gripe espanhola. Nos últimos dias de outubro de 1918, Chagas intensificou as medidas preventivas e ordenou a criação de hospitais de campanha e postos de atendimento à população em diversos bairros do Rio de Janeiro. Nesse ponto, a pandemia começava a arrefecer na capital do Brasil e a situação voltava a ficar mais estável. Carlos Chagas vai entrar no período em que a doença já está no descenso e acaba ficando com toda a fama. Fica parecendo que ele milagrosamente deu um fim na pandemia. Outro nome que voltou com forças foi o de Rodrigues Alves, que havia sido presidente entre 1902 e 1906. A administração de Alves, início do século XX, ficou muito marcada pelas medidas de saneamento e vacinação implementadas por Oswaldo Cruz, que causaram uma mudança enorme na cidade do Rio de Janeiro. Alves concorreu novamente à presidência em 1918 e ganhou a eleição para suceder Wenceslau Braz a partir do dia 15 de novembro daquele mesmo ano. Porém, aos 70 anos e com uma saúde muito frágil, o político paulista não conseguiu assumir o cargo pela segunda vez. Ele morreu no dia 16 de janeiro de 1919, sem tomar posse. O vice de Rodrigues Alves não pôde assumir e novas eleições foram realizadas, sendo eleito o jurista paraibano Epitácio Pessoa, que assumiu a presidência no dia 28 de julho de 1919. Com a queda de casos e mortes pela espanhola, houve um relaxamento natural nas medidas de prevenção contra a infecção. O Carnaval de 1919, inclusive, é famoso até hoje como uma das maiores festas populares de todos os tempos. Um ponto que aproxima a pandemia de gripe espanhola com a pandemia de coronavírus no Brasil é a procura desenfreada por tratamentos milagrosos, que na prática não possuem validação científica. No Rio Grande do Sul, o estoque de carne de frango chegou a acabar, porque as pessoas acreditavam que canja e caldo de galinha podiam curar a doença, conta Rossi. Em 1918, uma das maiores promessas contra a espanhola era o sal de quinino, um tratamento usado contra a malária e dores nas articulações. Ele era vendido em algumas farmácias como santo remédio, apesar da falta de evidências de sua eficácia contra a infecção. Na década de 1930, o sal de quinino foi substituído no tratamento da malária por outra molécula, a cloroquina. Coincidência, não?